Fala, soldado! Tudo bom com você, meu irmão? Eu espero que você esteja muito bem mesmo. E cara, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E cara, você tá pronto pra se sentir tocado pelo Espírito Santo? Eu estou pronto porque, assim como eu digo toda vez, essas mensagens também servem pra mim. Então, soldado, já se inscreve no canal se não é inscrito e já ativa o sininho aí pra receber as notificações aqui do canal. Já fica comandado aí, pega a pipoca, bora que bora, porque hoje a gente vai falar sobre coisas que precisam ser ouvidas por mais que a gente não quer. Então, sem mais enrolação, porque eu já enrolei demais, bora nessa, soldado! Soldado, vamos começar aqui. Você já reparou em uma coisa? Que o mundo hoje em dia tá cada vez mais avançando em questão de tecnologia. E com o avanço da tecnologia, as redes sociais avançam muito. E o que elas geram, além de dar notícias e essas coisas, é gerar muita comparação entre todas as pessoas. E a comparação em excesso gera muita vergonha. Vergonha de ser realmente quem você é, vergonha de se mostrar, vergonha de expor sua opinião. Porque a gente tem medo de julgamento, querendo ou não. E soldado, muitas pessoas nesse mundo atual e nessa geração atual vêm dizendo que os cristãos são muito bestas, que os cristãos ficam espalhando mensagens de um Deus que não existe e essas coisas e tal. Mas soldado, a gente sabe que o que a gente espalha não é mentira. A gente sabe que Jesus Cristo venceu a morte, que um dia julgará todo e qualquer habitante dessa terra. Mas infelizmente para muitos isso não passa de mentiras e de histórias sem pé nem cabeça. E soldado, é numa dessas que muitos de nós, muitos cristãos, sentem vergonha de ser cristãos. Nós nos envergonhamos de Deus e de espalhar o evangelho. E soldado, isso é perigoso, porque a gente sente vergonha do Deus que a gente serve, de ser quem realmente a gente é, filhos de Deus. Filhos que Deus, por meio de Cristo Jesus, salvou da condenação eterna. E soldado, a gente ter vergonha de Cristo e de quem a gente realmente serve, nos impede de fazer a vontade de Deus Pai. Nos impede de ser aquilo que a gente realmente é. Nos tira a essência do cristianismo. E soldado, é como eu disse, é perigoso, porque a gente deixa de ser aquilo que é mais valioso, que é carregar a fé em Cristo Jesus. E soldado, para falar um pouquinho disso, eu queria meio que discutir algumas coisas que tá lá na parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Se você não sabe essa parábola, vai lá, dá uma olhadinha e volta aqui. Basicamente, soldado, o que encaixa nesse contexto de vergonha do cristianismo é o quê? Que teve um dos servos que ele escondeu o talento por medo. Ele não teve fé. E a fé, soldado, é um talento a ser usado. É um dom que Deus nos deu para que a gente use ele para a glória do próprio Senhor. E ele não usou da fé, ele ficou com medo, ele se envergonhou. E ele escondeu o talento pela vergonha, assim como tá lá no versículo 25. Lá no versículo 30 é dito que ele foi inútil e que os servos inúteis são lançados fora. E soldado, a gente não pode ser que nesse servo que teve medo de usar o dom, de usar o talento que o Senhor deu a ele. Ser cristão e ter fé, soldado, são dois dons super valiosos. E assim como eu já disse uma vez aqui no canal, faz muito tempo, mas eu disse que os dons que Deus nos dá, ele gostaria muito e ele se alegraria muito que usássemos esses dons para servir a ele. E é isso, soldado. Deus espera que a gente use aquilo que ele nos deu para glorificar a ele e para santificar o nome dele até os séculos dos séculos. E soldado, uma pergunta aqui: como que a gente pode nos considerar cristãos se a gente tem medo ou vergonha de evangelizar? Soldado, vamos refletir aqui. Alguma vez a gente, tanto você quanto eu, já passamos por situações que a gente tá no lugar, que o Espírito Santo taca fogo no nosso interior, que a gente se sente incendiado para chegar em alguma pessoa que a gente nem conhece muitas vezes, mas que o Espírito Santo quer que a gente vai e profetiza e evangeliza essa pessoa em nome de Jesus, mas por vergonha de não conhecer a pessoa, de travar, de não saber o que falar, a gente coloca uma barreira que a gente não consegue ultrapassar. Nós nos impedimos de chegar nessa pessoa e fazer a vontade do Espírito Santo, porque a gente fica perguntando: será que essa voz é do Espírito Santo ou é a minha mesmo? Deve ser a minha, né? A gente tenta achar desculpa pra não fazer aquilo que a gente devia fazer, aquilo que Deus queria que a gente fizesse. E isso é um ato de vergonha. Por quê? Porque a gente fica com vergonha de fazer um ato que o Espírito Santo mesmo queria que a gente fizesse.
acontece. Olha só que nível é isso, cara. Aqui, ó, um versículo que fala mais ou menos isso. Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 7 inteiro e parte do 8 pra gente entender um pouco. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhem do testemunho do nosso Senhor. Então, cara, Deus não nos deu um espírito de covardia pra gente ficar com vergonha de fazer a vontade dele, pra gente ficar com vergonha da gente ser quem realmente a gente é. Somos cristãos, filhos de Deus. Ele não nos deu esse espírito de covardia. Ele nos deu poder pra espalhar a palavra dele e nos deu capacidade. Não foi isso que Deus falou pra Josué? Pra ele ser forte e corajoso? Isso serve pra gente também. A gente tem que ser forte e corajoso mais do que qualquer outra coisa, mais do que a vergonha e a timidez que a gente carrega no nosso interior. Irmão, pra gente repensar um pouco mais, vamos pegar aqui um exemplo da Bíblia, pra gente entender melhor essa situação. Jesus, ele nos deixou um modelo a ser seguido, um modelo de ser cristão de fato. Ele nos ensinou como orar, como amar o próximo, como espalhar a palavra e outra coisa, ele não teve vergonha de ser o Messias. Ele recebeu a missão de Deus Pai para salvar toda a galera aqui da terra e ele não teve vergonha. Ele não chegou para Deus e falou: Senhor, paizinho, eu não sei se vou conseguir, eu tenho vergonha de espalhar a palavra. Jesus não falou isso. Ele aceitou a missão. Ele era Deus. Ele veio e fez a missão sem vergonha alguma. A gente tem que seguir Jesus. Ele foi o modelo. E se ele não teve vergonha, por que a gente tem? Outros exemplos aqui. Moisés. Você acha que Moisés teve vergonha de chegar no Egito e falar pra galera ali que Deus, enfim, ouviu as orações e as súplicas dos hebreus para enfim livrá-los do Egito? Outra coisa, Paulo. Você acha que Paulo teve vergonha de pregar aos gentios? De depois de ser um perseguidor da igreja, falar que aceitou Jesus e que agora vive para ele? Não, cara. Olha isso. Todos seguiram Jesus. Por que a gente não segue? Não devemos ter vergonha, soldado. O cristianismo é uma coisa linda e a gente não deve se envergonhar perante o mundo de afirmarmos que Cristo é Jesus e que a gente realmente serve a Ele. Por quê? Que a gente deixa ser dominado pela vergonha. Não faz sentido. E soldado, é como eu disse, a vergonha nos impede de viver em Cristo. A gente perde muitas oportunidades, não só no cristianismo, mas na nossa vida. Quantas vezes a gente ficou com vergonha de chegar em alguma pessoa e falar com ela? A vergonha nos impede de viver em Cristo. A gente perde muita oportunidade ficando com vergonha e não fazendo o que a gente queria fazer. Quantas vezes a gente perdeu oportunidades de conversar com outras pessoas, de fazer novas amizades, de criar inúmeras memórias muito felizes e verdadeiras? Quantas vezes a gente perdeu essas oportunidades porque a gente não ficou com coragem de seguir em frente? A gente ficou com medo e ficamos envergonhados. E a vergonha, soldado, que fica depois que a gente nos impede com a própria vergonha de não fazer aquilo que a gente queria é muito maior, porque a gente fica com vergonha de nós mesmos, de não ter tido forças nem coragem para fazer aquilo que a gente queria. É como um sábio homem uma vez me disse: há duas coisas que nunca voltam nessa vida. Uma delas é uma flecha lançada e outra é uma oportunidade perdida. Porque a oportunidade tá aí uma vez na nossa vida, mas a gente pode escolher se a gente vai abraçar ela ou não. E outra coisa para refletir: o inimigo, para ele se sair vitorioso em mais uma batalha contra nós, ele não precisa nos forçar a fazer o mal. Ele não precisa nos induzir a fazer aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Basta ele nos impedir de fazer o bem. E como é que ele nos impede de fazer o bem? Utilizando a vergonha, fazendo a gente ter medo, ter vergonha de sermos quem somos, de sermos cristãos. Ele vence com isso. Olha o tanto que esse cara é... Eu não vou nem falar nada, cara, olha isso. Ele sabe jogar, ele sabe o que fazer pra nos impedir de fazer o bem. A gente tem que vencer esse cara, a gente tem que ser mais forte do que ele. E como que a gente é mais forte do que ele? A gente tem Jesus ao nosso lado. Tendo Jesus ao nosso lado, ninguém nos para, soldado. Ninguém. E soldado, em conclusão aqui desse vídeo, é como eu disse, Deus ele vai nos dar as oportunidades. São únicas na nossa vida. Óbvio que vai ter exceções, que vai ter oportunidades que vão aparecer mais de uma vez, mas isso é coisa rara e são exceções. Aproveitá-las é uma escolha, assim como ter medo de aproveitá-las também. Então, o que você faria? Você aproveitaria a oportunidade, que talvez nunca mais vai voltar, ou você apenas ficaria na sua zona de conforto, onde a tua mente fala pra você que é mais seguro e você não vai atrás da oportunidade? Reflita sobre isso, soldado. E soldado, a gente não deve ter vergonha de espalhar o evangelho. Vou ler aqui, ó, Romanos capítulo 1, versículo 16, lê aqui comigo. Paulo disse o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então, soldado, o evangelho não é coisa de se envergonhar, é a própria palavra de Deus, é a salvação. Por que a gente se envergonha de uma coisa tão pura e tão boa, vindo de uma origem tão celestial e tão divina? O evangelho é a própria honra e glória de Deus. Por que a gente vai ter vergonha de espalhar isso? Não faz sentido. E soldado, reflexão final para eu e você sairmos daqui realmente pensantes sobre as nossas futuras ações, né? A gente vai ficar com vergonha das missões que Deus nos dá ou a gente vai seguir o caminho e modelo de Jesus Cristo? A gente vai sair por aí afirmando que Jesus é o Cristo, fazendo nossas missões e não perdendo oportunidades? Ou a gente vai ficar sofrendo porque a gente perde oportunidade, porque a gente não é cristão e aí a gente vai ficar com mais vergonha depois por não fazer essas coisas e por não aproveitar essas oportunidades que Jesus nos deu? Vamos ficar alerta e vamos repensar e refletir sobre isso. Então, soldado, mais um vídeo chega ao fim, mas é como eu disse no vídeo passado, a mensagem ela fica e ela vai ficar por muito tempo, até o fim da nossa vida, se Deus quiser. Então, soldado, muito obrigado por ter assistido até aqui. Já deixa o like se gostou desse vídeo. Lembrando, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e fica por dentro do canal, soldado, porque Deus tá me dando muitas ideias para projetos futuros aqui no canal. Show? Show de bola! Então, soldado, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. O vídeo foi bom demais, cara, que isso, glória a Deus! Soldado, obrigado mesmo por me acompanhar e vamos seguir em frente, espalhe essa palavra para quem você quiser e seja usado pelo Espírito Santo. Um abraço grande em você, um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo que não vai demorar muito, é uma semana de diferença, toda quinta tem vídeo. E é isso, soldado, nos vemos na próxima e até mais!